esse grande treinador morreu muito cedo e ainda podia estar a fazer grandes coisas aqui em África, manos. Eu nem sei como é que esse meu chapéu tá, mas manda embora lixar. Estamos sempre a falar do futebol africano, dos jogadores angolanos, do futebol europeu e muito mais. Mas hoje iremos falar dos 3 melhores técnicos da história do futebol africano. E se esse vídeo bater os 100 likes, eu vou trazer os 3 melhores técnicos da atualidade. Então, mano, deixa já o teu like, se inscreve no canal porque você vai gostar de conhecer essas grandes figuras do futebol africano que aposto que muita gente não conhece. E também de jogar o jogo parceiro aqui do canal, Football Team Game, que é um jogo online que pode jogar aí no teu telefone ou no teu computador ou no tablet. Não precisas de baixar e eu vou estar lá contigo para jogar. Então, link na descrição, vai lá, procura a minha equipa e vamos jogar juntos. Eu vou te ganhar. Esse grande técnico que agora iremos falar nasceu na Argélia e tem 75 anos e está sem clube apenas porque não quer. Simples. Esse grande treinador teve uma carreira normal como jogador, chegou a jogar em divisões inferiores da França e muito mais, mas foi uma carreira bem normal. Mas em 1981 ele fez história quando se tornou treinador e começou a fazer vários feitos incríveis com a seleção do seu país, nesse caso a seleção argelina. Primeiramente é que ele chegou a qualificar a Argélia para o Mundial de 1986. E ele já chegou a ser dispensado da seleção dele por 4 vezes e voltou também 4 vezes, porque sempre que ele saía, via um treinador, jogavam mal. Saía, via um treinador, jogavam mal. Então ele era basicamente o talismã da equipa. E essas mudanças de vai e volta aconteceram durante 20 anos. Na Copa do Mundo que ele foi em 1986, não fizeram grande coisa, mas também não foram super humilhados. E ele é o único treinador que chegou a treinar todas as categorias de base da seleção argelina até a seleção principal. Todas mesmo, tipo em sequência. Treinou todas as categorias de base da seleção e depois a seleção principal. Muitos treinadores até famosos nem chegam a fazer isso. Basicamente ele fez história por levar a seleção argelina em 3 mundiais. Em 1982, um ano depois dele ter chegado como treinador, em 1986 e depois em 2010 a seleção argelina já estava a passar por uma poeira de temporadas sem fazer nada de importante e o Raban Sandané chegou lá e levou eles para o Mundial de 2010 também. Era uma coisa super estranha porque quando ele chegava na seleção os jogadores entravam no ritmo, então ninguém sabia ser um feitiço dele ou um mambo assim. Manos, agora estamos a chegar no top 2, vou tirar já meu chapéu para falar dos gajos sérios. Manos, agora vamos pro Egito para falar do Mr. El Gohari. Ele nasceu em 1938, mas faleceu com 74 anos em 2012, infelizmente. Mas apesar de ter falecido, os feitos dele nunca foram esquecidos e nunca vão ser. Porque, manos, ele é o segundo melhor treinador da história desse continente. Ele foi um jogador na juventude e jogou toda a carreira no Al Ahly desde 1955 até 1961. Se vocês derem conta, isso são apenas 6 temporadas, mas naquela época não tinha internet, então são dados que tem hoje na internet. Mas o Al Ahly garante que ele jogou toda a carreira por lá. E ele acabou por se reformar muito cedo, porque ele também era fraco no campo. Mas como treinador, ele foi para além das nossas ideias. Ele treinou muitos clubes e seleções em África e começou a ser treinador em 1965, quando era adjunto do Al Ahly, que era a equipa que ele tinha acabado de se reformar. Ele treinou vários clubes pequenos até chegar em 1988, quando comandou a sua seleção principal, a seleção do Egito. E ele chegou em 1988 na seleção do Egito e em 1990 levou eles para o Mundial e eles ficaram na posição 20 e naquele Mundial de 1990 eram 24 equipas. Então os africanos eram habituados a serem empurrados e sacalhados, mas ele não ficou assim. Apesar de que também 20 não é grande, mas vamos só valorizar. Mas para a Federação do Egito, 20 lugar no Mundial já estava muito muito bom. Ele venceu muitos títulos durante a carreira de treinador, mas como os dados dele estão todos na internet, em que naquela época, aqui em África principalmente, era super fraca, não há dados grandes sobre os títulos que ele venceu. Mas o principal torneio que nunca se esqueceu foi a Copa das Nações Africanas de 1998, que ele ganhou com o Egito, porque foi logo no ano dele de estreia. Ele jogou toda a vida no Egito, treinou a seleção do Egito por mais de 5 anos. Ele era muito caseiro, mas em 2002 aceitou o desafio de treinar a seleção da Jordânia. Você tipo nem sabe que país é esse, mas ele foi treinar a seleção da Jordânia. E muita gente em África riu disso em 2002, inclusive eu estava a rir na barriga da minha mãe. Mas ele qualificou a seleção da Jordânia para a Copa Asiática de 2004. Um país que não ia mesmo, tá vendo Jordânia, você nem sabe que país é. Esse juiz mesmo não ia nesse mambo. E para piorar mais a situação, a seleção já era estreante na Copa Asiática de 2004. Ou seja, eles já eram os mais fracos do torneio. E ele levou eles para os quartos de final. E no ano seguinte, em 2005, a Jordânia quase foi no Mundial da Alemanha, mas nos últimos 2 jogos se borrou e ficou.
E ele até hoje é uma lenda para essa seleção, que ainda hoje é muito fraca e não disputa nada e nem sequer vai nas competições asiáticas. Mas o El Gohari fez história aqui em África e também foi fazer uma história num continente que ninguém consideraria história, na Ásia. Manos, agora vamos pro último, e se você ainda não deixou o teu like há tempo, se inscreve no canal, porque tem muito tipo de vídeo desse aqui no canal. Bora! O melhor treinador da história do futebol africano é da nossa geração. Stephen Keshi é o treinador nigeriano que jogou como defesa durante a sua carreira de jogador. Ele na verdade foi muito craque desde os tempos de jogar em campo até os tempos de dirigir uma equipe em campo. Como jogador, ele tem um registro de 113 jogos e 12 golos, sendo um jogador muito importantíssimo na equipa do Strasbourg da França, e jogou lá por 3 anos, sendo titular absoluto. E lá nessa equipa ele era dono da defesa e marcava uns golozinhos para ajudar. Ele jogou a Copa Africana das Nações de 1982, 84, 88, 92 e 94. E em 1998 ele se reformou na equipa do Perlis da Malásia, começando assim a carreira brilhante de manager. Ele começou a carreira de treinador já logo no auge, quando levou a seleção do Togo para o Mundial de 2006. E nesse Mundial ele chegou a ser suspenso pela FIFA porque um jogador disse que o treinador só lhe levou na seleção porque fez uma proposta para trabalhar com ele, manos. Então teve uma polêmica aí e o treinador foi dispensado antes de ir ao Mundial que ele mesmo qualificou a sua seleção. Mas ele não é togolês, só qualificou a seleção, ele é nigeriano, não esquece. Depois desse grande tumulto, ele ainda chegou a ser contratado mais 3 vezes pela mesma seleção. Com ele estava a acontecer o mesmo que aquele treinador que eu falei há pouco. A seleção só jogava bem quando ele estava no comando. Mas sempre que ele treinava o Togo tinha muitas polêmicas, então em 2011 fechou o capítulo e foi treinar a seleção do seu país, a Nigéria, que aí chegou ao ponto mais alto da sua grande carreira. Ele venceu a Copa Africana das Nações de 2013 como treinador e ele se tornou o segundo jogador africano da história a vencer a taça como jogador e como treinador. E logo no ano seguinte ele levou a Nigéria para os 8º de final da Copa do Mundo contra a França, que acabaram por ser eliminados. Lá no Brasil, vocês sabem, batota. O melhor treinador do continente africano era aquele que eu falei em segundo, o El Gohari, mas quando esse treinador venceu o CAN de 2013 e depois foi para o Mundial de 2014 e chegou nos quartos de final e foi eliminado contra a França, o ranking mudou e ele se tornou o melhor treinador da história, apesar de ele ter falecido em 2016 com 54 anos com uma paragem cardíaca. Esse grande treinador morreu muito cedo e ainda podia estar a fazer grandes coisas aqui em África, manos. Basicamente esses treinadores são todos classificados segundo o que eles fizeram em África quando o continente era muito desvalorizado no futebol, e ainda é. Eles basicamente criaram tendências e mudaram a forma de muita gente de pensar sobre o futebol africano. Como viram, o primeiro melhor treinador, que é o Stephen Keshi, ele venceu o CAN de 2013 e a Nigéria já não vencia nenhum troféu desde 1994. E por incrível que pareça, até hoje não voltaram a vencer nada. E como viram também, o El Gohari, que é o segundo melhor treinador da história de África, levou a seleção da Jordânia para uma Copa Asiática. É tipo na Europa levar um São Marinho para o Euro. Vai ser lembrado para sempre. E se você não sabia, o treinador angolano Oliveira Gonçalves está em 6º lugar na lista dos melhores treinadores da história de África. Mas isso é uma outra história. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais, ativa o sino das notificações. E mano, comenta aí sugestões de vídeos. Valeu, até o próximo vídeo. Não esquece, 100 likes para mim comentar sobre os treinadores melhores da atualidade. Até o próximo e fui!